Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Hoje, terminando aí o ano de 2020, esse fatídico ano, nós vamos fazer um episódio aqui muito importante, tá? Que eu chamaria até de um apêndice ao nosso curso do Capital que é realizado aqui no canal, né? Ao primeiro capítulo sobre a mercadoria. Nós já estamos evidentemente no capítulo 20, né? Já vamos começar o 21 no próximo episódio. Já estamos aí terminando o livro 1. Foi o último que foi publicado, o episódio O Salário. Mas esse aqui nós vamos voltar um pouco atrás para discutir algumas coisas que podem ter passado batido nesse primeiro episódio. Mas não somente isso, tá? Antes, né, se vocês olharem a lista de reprodução do curso O Capital aqui no canal, lá nas listas de reprodução do canal, vocês vão ver que tem alguns vídeos introdutórios que falam de traduções do Capital, de intérpretes, e tem um que gerou algumas polêmicas, onde eu faço ataques muito fortes ao David Harvey, e que o título, se não me engano, é Valor não é tempo de trabalho. E algumas pessoas reclamaram, não sem alguma razão, que nesse episódio eu falo do que a teoria do valor não é, né, mas eu não explico o que ela é. Então, não dá para falar de tudo em um vídeo só. E eu costumava remeter essas pessoas para o episódio número 1 do curso do Capital à Mercadoria, onde ia ter a apresentação aí da teoria do valor, em partes também, né? Porque vocês vão ver que a teoria do valor, na verdade, ela é desenvolvida, em certo sentido, em todo o Capital, tá? Mas a sua abordagem mais geral, o seu ponto de partida mais geral, está ali no capítulo 1. Mas então eu queria sanar duas lacunas aqui com esse vídeo hoje, que eu considero muito importante para quem está acompanhando esse tema e essa discussão aqui no canal e os que vierem acompanhar no futuro. Então esse aqui é quase que um apêndice a esse episódio 1 do curso Capital, tá? Eu vou até colocar lá na descrição desse episódio. Porque aqui eu não apenas vou apresentar certos aspectos de qual é a novidade que realmente Marx coloca na sua elaboração da teoria do valor. Então essa novidade vai ser apresentada aqui de maneira clara, e para apresentá-la eu vou mostrar os limites ou erros das outras concepções, inclusive de muitas que dominam entre os marxistas, que leem apenas os dois primeiros itens do capítulo 1 do Capital e deixam o 3 e o 4, principalmente o 3 de lado, que é o mais fundamental. Então, quem está tendo dúvidas ainda a respeito desse tema, eu posso afirmar aqui que agora a coisa vai ficar bastante clara, tá? Depois do que vai ser apresentado aqui nesse episódio. Então, e de quebra, ao discutir com as outras, né, com as outras visões e tudo mais, vai dar para a gente ter claro os limites da economia política clássica, os limites mesmo da quase totalidade das elaborações sobre os marxistas que existem hoje. Para você ter ideia, eu cheguei a passar aqui vários livros que eu tenho a respeito. Tem um que apresenta a coisa de maneira bastante correta, que é esse livro aqui, que eu já indiquei várias vezes, tá? Marx e o Fetiche da Mercadoria, do Jadir Antunes. Então, quando ele está discutindo a forma equivalente, o que eu vou dizer aqui está claro aqui no livro do Jadir, ainda que eu acho que ele podia ter esse ponto em particular, que eu vou destacar aqui, desenvolvido mais. Mas, por exemplo, tem problemas na formulação que tem nesse livro, que é um bom livro, de passagem, tá? É um autor que eu respeito muito, Jorge Grespan, O Negativo do Capital. Ele, quando vai descrever a forma equivalente, tem precisões que contradizem diretamente alguns pontos que nós vamos centrar na nossa análise aqui hoje, tá bom? Então, antes eu queria dar dois informes aqui, gente, importantes. O primeiro é o seguinte: eu saio de férias agora, na próxima terça-feira. Já tem mais de 2 anos que eu não tiro férias, eu estou realmente destruído, então vou tirar uns 20 dias aí. Eu vou tentar, no final de semana, gravar aí uns 2, 3 vídeos e deixar programado para ser publicado nesse período, tá? Não sei se eu vou conseguir, porque eu também tenho outras tarefas pendentes a ser feito aí nos dias que me restam antes das férias. De qualquer modo, com certeza o que eu vou fazer, eu vou programar lá na página do canal Orientação Marxista no Facebook, tá? Uma seleção que eu vou fazer de uns 10 vídeos de todos os mais de 100 que já foram publicados aqui no canal, para serem republicados, inclusive nas mensagens, deixando claro qual é a importância daqueles vídeos. Vai ser bastante misturado, tanto dos vídeos mais teóricos, históricos, como dos reagindo que tem aqui no canal, vão ser selecionados e ser republicados por lá.
E são vídeos que eu particularmente considero bastante importantes, que podem ser revistos ou mesmo podem ajudar na divulgação na medida que esses vídeos saírem, tá? Compartilhando o link dessas republicações que vão acontecer aí durante esses 20 dias. Segundo, foi publicado, eu recebi ontem, um livro que saiu agora, que é esse aqui, Marx, Marxismo e Dialética, que é na verdade uma coletânea de artigos que baseiam em apresentações que tiveram no último encontro da ANPOF, que é a Associação de Filosofia do Brasil, tem um dos GTs que é sobre Marx, e um dos mais de 70, e eu participo já há algum tempo. E tem um capítulo, um artigo aí de minha autoria, que trata notas sobre a concepção de natureza em Marx. É um tema bastante abstrato, tá? Mas que é uma peça, digamos assim, do trabalho mais amplo que eu estou desenvolvendo sobre Marx e a filosofia. E que começa a escavar, né, como nós chegamos ao ponto de um mundo hoje, no ponto de vista das expressões, vamos chamar assim, ter a total autonomia do discurso, dos conceitos, das formas simbólicas, que meio que misteriosamente parecem começar a explicar o mundo, né? Quem estuda na universidade aí sabe disso, sobretudo ciências humanas, né? Você aprende lá um monte de método, um monte de conceito, você não sabe de onde isso veio, mas aquilo ali misteriosamente pode ser aplicado à realidade, explicado às coisas de fora. Então, é toda uma crítica para onde foi conduzida essa consciência teórica ocidental que eu desenvolvo no livro, que está ainda em elaboração, mas isso é uma pequena parte. Inclusive, esse livro vai trazer, a minha tese é exatamente que o Capital pode ser visto como uma crítica metafísica no sentido mais amplo. E eu vou percorrer no livro os 3 livros do Capital, tá? Então, eu já escrevi, inclusive, um esboço no que diz respeito ao que vai ser discutido hoje, tá? Então, apenas aí anunciando o que está aqui. Mas, além disso, o livro ainda não li, evidentemente, recebi ontem, mas certamente tem outras contribuições que valem a pena, tá? Por exemplo, só para citar um caso, o professor Ricardo Pereira Melo, lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem desenvolvido excelentes artigos sobre a seção do Capital Portador de Juros, que tem livro 3 do Capital, das mais ignoradas, que é onde Marx vai tratar de capital por ações, sociedades anônimas, capital bancário, dinheiro de crédito, essa coisa toda, e aqui traz uma contribuição importante dele, eu tenho certeza. Não li essa, mas já li várias outras, então apenas fazendo aí uma pequena propaganda. Então, né, já me alonguei muito, mas eu tinha que fazer. Pode ficar sem vídeos no canal por um tempinho agora, isso pode gerar uma certa estranheza, mas é porque estou entrando de férias e aí volto com todo o gás em meados de janeiro aí, tentando pôr uma periodicidade maior e com novidades que a gente está programando para o canal no ano que vem, tá? Com lives e tudo mais. Mas então, vamos ao tema de hoje, tá? Primeiro aspecto, ponto 1, nós vamos ver aqui a primeira forma, vamos chamar assim, forma equivocada, em que a teoria do valor é tratada, tá? Essa aqui, ela é aquela que domina na economia política clássica, mas pode acreditar, vários manuais de marxismo descrevem as coisas dessa forma. Então, nós vamos começar examinando aqui, mostrando como a economia política trata, no sentido bem geral, tá? Uma troca de mercadorias, né? Vou chamar aqui de mercadoria 1, que é igual a uma mercadoria 2. Evidentemente, tá, gente? Duas confusões que não podem acontecer aqui. Pode ser, evidentemente, uma quantidade de mercadorias de um lado trocada por outra quantidade de mercadorias, não interessa. O que importa aqui é que você tem uma troca no sentido molecular da palavra, tá? E o fato de ter mercadoria 1 aqui e mercadoria 2 não significa que a gente está falando de escâmbio, tá? Por favor. Isso aqui, Marx nunca analisa esse negócio, porque não faz sentido, ele está examinando o capitalismo e nem a gente vai examinar aqui. Mercadoria no sentido mais geral, uma delas pode ou não ser dinheiro, mas no primeiro momento nós vamos analisar isso no sentido mais geral possível, para tentar entender exatamente como que se dá uma relação molecular de troca, tá? Vai ser lá o item 3 do Capital, forma valor. Mas como que a economia política clássica via isso aqui? Ela via da seguinte forma, falou, as mercadorias se trocam quantitativamente. Então essas mercadorias, elas são, por um lado, ela tem um valor de uma certa magnitude, né, que é trocado por outro valor, né? E aqui a economia política clássica não distingue ainda valor de troca, tá?
Elas são valores que tem que ter, evidentemente, a mesma quantidade. Então, você tem aqui de um lado uma quantidade, né, que vai ser trocada por uma quantidade de igual magnitude. Uma quantidade de igual magnitude. E que eles vão falar, pô, isso aqui é trabalho. Tá? Essa quantidade é o quê? É trabalho. Trabalho. Então, e aqui que é igual a trabalho, tá? Mesma quantidade de trabalho. Que a gente pode, em termos monetários, representar aqui por, sei lá, R$100, né? Igual a R$100. Você percebe a quantidade de problema que tem nessa formulação? Veja, primeiro, você fala que você está igualando trabalhos iguais, tá? Primeiro problema que tem nessa formulação. Só que, na verdade, você está igualando, não são trabalhos iguais, é R$100 que expressa quantitativamente essa igualdade. Esse é o primeiro problema, né? Como que se dá essa transformação de trabalho em R$100? Tá? Mas os R$100 representa uma certa quantidade de trabalho. Tá, como isso acontece? Quem te disse? Está escrito nos 10 mandamentos da Bíblia? Então, e além de ser uma forma totalmente tautológica, né? Vocês podem ver, se eu pegar a mercadoria 1 e a mercadoria 2 e traduzir em termos monetários, quantitativos, você tem uns R$100 igual a R$100, que não te diz absolutamente nada, né? Então veja que ela é uma formulação absolutamente dogmática, tá? Claramente dogmática, porque em que sentido ela é dogmática? Porque ela parte de um dogma, tá? Um dogma que você não consegue perceber e nem foi demonstrado, tá? Tudo que é verdadeiro a gente consegue perceber? Claro que não. A ciência está aí para demonstrar, né? Você não olha para o mundo e vê a gravidade, isso não quer dizer que ela não exista, né? Mas das duas, se você não consegue perceber aquilo, você tem que demonstrar como aquela coisa atua a partir do que você percebe. Senão você está caindo na elaboração dogmático-metafísica. Então aqui é mais ou menos assim. Você tem um dogma de que aquela quantidade de valor expressa na mercadoria é expressa em trabalho, o processo não é explicado. Tá? E além do mais, esse valor é considerado em termos meramente quantitativos. Tá? E além de ser considerado em termos meramente quantitativos, você iguala aqui uma coisa que de antemão não é quantitativa, que é trabalho. Tá? Não é uma coisa puramente quantitativa. Você tem o trabalho do torneiro mecânico, do médico, do professor, de não sei lá quem mais, que são trabalhos absolutamente diferentes entre si, né? Parece aquela turma do valor subjetivo que fica assim, não, tem uma coisa comum entre a troca de mercadoria, que são os desejos das pessoas. Tipo assim, o cara acha uma palavra em comum e ele não percebe que essa palavra expressa coisas que são radicalmente diferentes, porque os desejos das pessoas variam, né, são qualitativamente diferentes, são incomensuráveis, né? Ninguém descobriu a fórmula de traduzir desejo em uma fórmula matemática. Então, e essa elaboração da economia política clássica, ela teve, sem dúvida, um avanço, que ainda que ela não conseguisse explicar como, ela percebia que existia uma conexão entre aquele valor de moeda que era trocado, tá? Que expressava quantitativamente o que valia a mercadoria, e a quantidade de trabalho necessário para fazê-la. Ela percebeu que tinha uma conexão entre as coisas, né? Não é uma coisa puramente subjetiva, né? Você nunca viu ninguém vendendo carro por R$1, para usar a nossa moeda padrão hoje, ou caneta por R$1 bilhão, né? Então, assim, existe ali alguma relação, mas que eles não conseguiam e nem tentavam, de fato, entender como que se dava o processo, porque tinha essa base dogmática, tá? Claro que aqui estou simplificando um pouco as coisas. Por exemplo, pegar Smith e Ricardo, tem várias nuances ali, tá? Que eu não estou preocupado em entrar aqui, porque o nosso objetivo é chegar na especificidade do que fez Marx. Segunda forma equivocada na elaboração da teoria do valor, tá? Segunda, vamos botar assim para identificar, segunda forma equivocada da teoria do valor, essa feita pelos marxistas mesmo. Predominante até os anos 70, tá? Até os anos de 1970, isso era altamente predominante. Isso existe ainda, as pessoas vulgarmente, os manuais ainda descrevem a teoria do valor assim, mas já não é mais, pelo menos entre as pessoas que estudam a sério o capital, o que predomina, tá?
Então você tem lá a mercadoria 1, mercadoria 2, aí os caras estudaram. Se você pegar o Capital, livro 1, lá tem 4 itens, tá? O primeiro que trata do valor de uso e do valor, tá? Da mercadoria. O segundo que trata do duplo aspecto do trabalho contido na mercadoria, trabalho abstrato e concreto. E aí tem mais 2, que é o item da forma-valor, ou forma de valor, e o item 4, que é do fetichismo da mercadoria. As pessoas normalmente saltam o mais importante, que é o item 3, da forma de valor. Porque no item 1 e 2, na prática, Marx só está analisando, ele está fazendo análise, ele está dividindo, ele só está precisando essa formulação que a economia política já havia elaborado. Tá? Ele está fazendo isso aqui que a economia política fez de maneira mais precisa, para só a partir do item 3, o item forma de valor, ele de fato examinar como que isso acontece. Tá? Então, essas pessoas elas falavam, não, olha, pegavam várias citações de Marx e falavam, isso aqui faz uma análise só quantitativa do valor. Né? É por isso que é incompleta essa análise da economia política, e Marx faz também uma análise qualitativa, vocês vão ver isso sendo escrito em um monte de lugar, o que é verdadeiro, o próprio Marx fala isso. Só que a coisa era descrita mais ou menos assim. Né? Não, o valor das mercadorias, não é só quantidade. Ela é qualitativamente, né? Vamos chamar assim, um trabalho abstrato. Por que qualitativamente o trabalho abstrato? Porque o trabalho que é igualado aqui não é o trabalho concreto, aquele trabalho que a gente vê, que a gente percebe, a ação das pessoas com todas as suas características. É um trabalho abstrato. É o trabalho considerado do ponto de vista de um dispêndio genérico de energia, de cérebro, energia no seu sentido mais amplo, de cérebros, de músculos, tendo em vista a qualificação que a pessoa tem para produzir aquilo. Esse trabalho, né, considerado nessa natureza fisiológica, ela é um processo social que só acontece porque a gente equipara as mercadorias todas umas com as outras, e com isso, ao igualar os produtos do trabalho, você iguala também os trabalhos necessários para produzir cada um deles. Então, esse aspecto qualitativo do trabalho, ou seja, porque o trabalho concreto tem dentro de si esse aspecto quantitativo, que você pode ter um processo social que considera o trabalho do ponto de vista puramente quantitativo, ou seja, levando em conta unicamente esse traço, esse aspecto, essa determinação, essa característica quantitativa do trabalho produtor de mercadorias, o trabalho enquanto dispêndio de cérebros, músculos, energias e etc., tendo em vista uma qualificação do trabalhador. Então só é possível comparar os trabalhos porque o trabalho que não é puramente quantitativo, tem uma dimensão quantitativa. E essa dimensão quantitativa do trabalho, o processo social que considera só isso, nós chamamos aqui qualitativamente, mas qualitativamente do ponto de vista do processo social, tá? Da qualidade do processo social, da especificidade do processo social que permite considerar o trabalho do ponto de vista puramente quantitativo. Então você tem aqui o trabalho abstrato, você tem quantitativamente, tá? O tempo, vamos subir aqui um pouquinho, você tem o tempo de trabalho socialmente necessário. Então não é assim tempo de trabalho sem mais, porque não é aquele trabalho individual, né, para fazer aquela mercadoria que funciona em termos do trabalho abstrato como a quantidade que vai mensurar a mercadoria, mas é um trabalho que advém de uma média social, porque esses trabalhos, quando você compara os produtos do trabalho no mercado, você está comparando também o trabalho necessário para fazer cada um desses produtos, cada uma dessas mercadorias. Então é uma média social. Então se você está fazendo uma mercadoria por uma tecnologia obsoleta, vamos dizer assim, gastando mais tempo de trabalho, isso não vai alterar o valor da mercadoria para cima, tá? Ela vai ser expresso pela aquela média segundo a capacidade técnica que a sociedade tem em determinado momento, por aquela técnica que é utilizada naquele momento na sociedade. Então você teria aqui, tá, uma precisão maior. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, viu, gente? Está lá no capítulo 1 sobre a mercadoria. Não é o centro do que eu quero falar aqui, mas é só para quem chegou nesse vídeo não ficar totalmente perdido. Então, quantitativamente, você tem o tempo de trabalho socialmente necessário, e você tem ainda a forma, e aqui na coisa começa a embaçar, tá? A forma em que se dá essa determinação do valor, né, das mercadorias, que é o valor de troca. Né?
Então, você tem aqui uma determinação qualitativa, que é o trabalho abstrato, uma determinação quantitativa, que é o tempo de trabalho socialmente necessário, e você tem aqui a forma como vai se dar essa manifestação do valor. O valor vai se manifestar, esse valor que tem por substância o trabalho abstrato e tem por quantidade, ou por grandeza, ou por medida, o tempo de trabalho socialmente necessário, vai se expressar por meio da troca entre duas mercadorias, tá? Essas coisas que eu falei, elas estão mais ou menos lá nos itens 1 e 2 do capítulo 1 do Capital. Só que tem um problema. O Marx ainda não explicou isso aqui, ó. Mercadoria 1 e mercadoria 2 que a gente viu, com essas coisas que a gente discutiu aqui embaixo. Ele não explicou nada até agora, tá? Absolutamente nada. Por uma razão muito simples. Eu, quando vejo uma mercadoria, uma troca de mercadorias, eu não vejo trabalho nem do ponto de vista qualitativo, nem do ponto de vista quantitativo, tá? O que eu vejo é só uma troca, só o valor de troca que eu vejo. E a conexão que tem entre esse valor de troca, mercadoria 1 e mercadoria 2, vamos botar até aqui embaixo, tá? Com esses elementos que estão colocados aqui em cima, eu não vejo. Então, assim, como? Veja que esses atributos das mercadorias que estão sendo trocadas, as mercadorias 1 e 2, quantitativo e qualitativo, eles são internos à mercadoria, né? Então aqui dentro, como é que eu vou comparar um atributo interno de uma mercadoria com outro atributo interno de uma mercadoria, se os dois são atributos internos, né? Para mim fazer isso, eu ia ter que chegar, toda vez que uma mercadoria ser trocada, chamar um místico, né? Ou então um filósofo metafísico, para deduzir aquele valor interno da mercadoria, de falar para o vendedor e para o comprador, tá? Qual que é a quantidade pela qual as mercadorias vão ter que ser trocadas, né? Veja que eu não tenho, quando eu vou trocar uma mercadoria pela outra, a mercadoria não me diz quanto ela vale em termos nem de tempo, nem de trabalho considerado para produzi-la individualmente, como pensava a economia política clássica, e eu não sei quanto que ela vale, menos ainda em termos de trabalho social, de uma média socialmente necessária, né? Então você tem um abismo aqui entre o valor de troca e aquilo que supostamente permitiria o valor de troca acontecer, né? Eu não tenho até agora, nos itens 1 e 2 do Capital, nada foi explicado, né? Nos itens 1 e 2 do Capital, Marx mostra unicamente que o único aspecto em comum que existe entre as mercadorias é o trabalho considerado nesse sentido abstrato, tá? É o único aspecto em comum que pode ser mensurado dessa forma. Mas como isso acontece, ele não explicou absolutamente nada. E quase todos os manuais de marxismo, eles param aqui. Eles explicam os itens 1 e 2, tá? Da teoria do valor, né? E não explica como que isso acontece. E Marx só vai fazer isso no item 3 do Capital, que é o item da forma do valor, tá? Análise da forma de valor, ou seja, como eu trocar mercadorias que são pura qualidade, tá? Eu tenho aqui uma mercadoria copo e uma mercadoria lapiseira. Eu não olho para isso aqui e vejo tempo de trabalho nenhum, nem socialmente necessário, nem o tempo de trabalho para produzi-los individualmente. Eu não vejo nada disso. Eu vejo aqui um copo que serve para beber café, uma lapiseira que serve para escrever qualquer bosta, tá? E no máximo, no mercado, eu vejo preços, mas nós vamos chegar lá, tá? Que por sua vez o preço tampouco é trabalho em sentido algum, né? R$10, como é que eu vou... Você vai fazer compra no mercado e alguém chega lá, vamos converter aqui a quantidade de trabalho socialmente necessária do copo e da lapiseira, né, em reais, numa expressão quantitativa comum. Você já viu alguma troca acontecendo assim? Não. Eu chego lá e pago, pura e simples, né? Então, nós vamos à terceira forma equivocada, tá? Só aqui, tá? Nós já tiramos da parada. Fácil, tá? 80% da bibliografia que existe aí sobre o Capital de Marx, que só fala isso. Até aqui, Marx só fez uma análise um pouco mais precisa do que a economia política clássica já tinha feito, tá? Ao mostrar que tipo de trabalho é esse, né, qualitativamente, que representa essa substância dos valores das mercadorias e precisar a sua medida. Mas até aqui ele não foi além da economia política clássica, tá? Mas 80% das elaborações sobre marxismo para por aqui. E aí vamos então à terceira análise
que essa não é nem que ela é exatamente equivocada, mas vamos botar equivocada aqui mesmo. Terceira, a forma equivocada que eu pus, né? Forma equivocada. Tá? Vamos à terceira. A terceira, ela já vai no item 3 do capítulo 1 do capital e analisa a troca da mercadoria 1 para a mercadoria 2. Primeira coisa que Marx percebe quando ele analisa isso aqui é que numa relação de troca, os dois polos da troca, então quando ele vai examinar agora, Marx vai examinar a forma da troca, ou seja, o valor de troca, para entender a sua conexão com esses dois elementos aqui, tá? Que é essa substância do valor, que é o trabalho abstrato, que é medido pelo tempo de trabalho socialmente necessário. Então, a primeira coisa que ele nota, que é a descoberta realmente fundamental de Marx, é que as mercadorias que estão nos dois polos, elas não cumprem o mesmo papel. Tá? Você tem aqui uma forma relativa do valor, né, que vai ser igual a uma forma equivalente. Então você não chega lá e troca copos, né, por lapiseiras, né? Você não troca lapiseira por copo. Você paga X reais no copo e paga X reais na lapiseira. De repente o valor pelo qual foi pago X reais no copo pode ser usado para comprar X lapiseiras. Então se você teve uma troca entre copo e lapiseira, foi de forma indireta, tá? Porque o que acontece, mas não vamos esquecer os reais por enquanto, tá? O que acontece é que você tem uma mercadoria aqui, uma forma equivalente, que expressa o valor da outra mercadoria. Né? Não é assim que se dá no mercado? Através da forma equivalente, que nós ainda vamos chegar lá, que é o dinheiro, né? Ele expressa o valor da outra mercadoria. Então, gente, é completamente errado você falar o seguinte, ó, completamente errado você falar que você tem aqui internamente a mercadoria, né? Você tem um valor que pode ser expresso uma certa quantidade, né? Então você tem um valor aqui, tempo de trabalho, que vai ser igual a um outro valor medido. E aqui você pode pôr tempo de trabalho socialmente necessário, o que você quiser, não tem nenhum problema. Só para simplificar, estão pondo aqui tempo de trabalho, né? Então você tem aqui. Aí você fala assim, quando eu troco a mercadoria pela outra, eu estou igualando os valores da mercadoria. Está certo? Não, está completamente errado. Isso é absolutamente falso. Troca nenhuma de mercadoria no mercado iguala o valor de duas mercadorias. Tá? Nenhuma. Então, essa afirmação de que eu tenho aqui um valor que expressa em tempo de trabalho socialmente necessário a mercadoria 1, que é igualado a outro valor que expressa em tempo de trabalho socialmente necessário o valor da outra mercadoria, é completamente falso. Está completamente equivocado. Né? O que eu tenho, na verdade, na troca, é que o valor de uso da mercadoria na forma equivalente, tá? O seu valor, e nós vamos entender isso melhor já já. O valor de uso da mercadoria na forma equivalente, o valor de uso, né? Ele expressa, tá? Ele expressa o valor da mercadoria na forma relativa. Vamos que não acabou ainda não. Então, essa é a forma mais elementar da troca, tá? A mercadoria 2 é o seu valor de uso é utilizado para expressar o valor da outra mercadoria, tá? E veja que isso é o que acontece, tá? Na realidade. Eu não chego lá e falo que o copo vale X horas de trabalho, ou seja, o X desejos, a turma do valor subjetivo, isso aqui vale um desejo intenso. Então vai ser 5 mil reais. Isso aqui vale um desejo meia boca. Eu quero, mas nem tanto, né? Então pouco trabalho, né? Isso aqui expressa X reais. E o que é reais? É a forma equivalente. São unidades da forma equivalente. Nós já vamos chegar lá, tá? Então, mas veja que essa expressão ela é muito estranha. Porque veja que na análise que Marx fez, né? Que a turma da análise equivocada aqui só considera aquela análise inicial que Marx fez. Marx mostrava justamente que duas mercadorias para ser trocadas, elas têm que ter algum aspecto quantitativo que permita equiparar uma com a outra. E aí ele faz toda a análise que vai culminar no trabalho abstrato
como substância do valor e no tempo de trabalho socialmente necessário como sua medida. Que é essa medida que permite mensurar uma mercadoria em relação a outra. Quando chega aqui na análise do valor de troca, ele vai falar que na verdade é o valor de uso da mercadoria 2, tá? Que serve para expressar o valor da outra. Então eu tenho uma troca entre um valor e um valor, um valor de uso que expressa um valor, tá? Então eu tenho algo que, visto desse ponto de vista da materialidade, da percepção, algo qualitativo, que expressa algo que é quantitativo. É qualitativo do ponto de vista do processo social, mas do ponto de vista da relação de troca, ele se manifesta como algo quantitativo. Então veja como que o valor de uso pode expressar o valor de alguma coisa. Então um outro equívoco, tá, que tem em várias elaborações é o seguinte: as pessoas acham que nós temos aqui de um lado mercadoria 1, mercadoria 2, e que a mercadoria 1 é valor e valor de uso, tá? E que a mercadoria 2 ela é valor e valor de uso, e que na troca de mercadorias há uma igualação entre esses valores aqui. O valor de uso permanece sendo diferente, né? Vamos botar aqui o símbolo lógico da diferença. Bem no teclado aqui, dá para ser uma interrogação. Isso aqui é diferente, tá, gente? Isso é uma das notações. Então eu tenho aqui dois valores de uso diferentes e pode ser iguais quanto ao valor, e eu igualo esses valores aqui. Isso está completamente errado, tá? Na forma simples de valor, que é o que Marx está analisando aqui, que é uma forma de equação de troca simples, eu não estou igualando o valor das duas mercadorias, mas o valor de uso da mercadoria 2 está expressando o valor da outra. Olha que loucura. Já vai ser explicado mais abaixo, né? O que está acontecendo é isso, tá? O valor de uso. Então, vários autores, inclusive o Grespan, que como eu já falei, é um autor muito sério, tá? Queria deixar muito claro aqui. Ele fala, não, se acontece as duas coisas ao mesmo tempo, tá? É mais ou menos nesse sentido. Vocês podem verificar quando ele está tratando o tema. Você tem uma mercadoria 1 que é valor e valor de uso, ok? Você tem uma mercadoria 2 que é valor e valor de uso. Essas mercadorias se equiparam quanto ao seu valor, mas, além disso, o valor de uso da mercadoria 2 expressa o valor da outra. Não. Vocês sabem, gente, qual que é o papel nessa forma simples de valor? E quem está tendo dificuldade já vai entender já já. Você sabe qual que é o papel que o valor cumpre da mercadoria na forma equivalente? Cumpre na equação de troca? Nenhum. O valor da mercadoria, tá? Então, como a gente viu, aqui a gente tem a forma equivalente, aqui a forma relativa. O papel que o valor aqui cumpre é nenhum. Não cumpre nenhum valor. Agora deu um nó na cabeça de todo mundo. Mas é isso mesmo. Mas a gente já vai entender o porquê. Vamos ver, então, a forma correta, tá? Então, vamos pegar aqui. Vamos manter essa estrutura. Vamos pegar a forma correta. Forma correta agora, que não é a minha, é a que Marx mesmo coloca, e nós vamos mostrar aqui no livro, tá? O que acontece é o seguinte na troca, tá? O que acontece é o seguinte: você tem uma mercadoria, vamos supor, vamos pegar o exemplo que Marx coloca, 20 varas de linho igual a um casaco. Pode ser varas de linho ou graças de linho aqui. Essa vara é que você produz o linho, que é um fio, né? É aquela espécie daquele carretel onde se enrola uma quantidade X de linho ali, e era vendido no mercado por essa forma, tá? Então aqui a gente tem um casaco. Então nesse exemplo que Marx está dando, veja que interessante. Marx poderia colocar aqui 20 varas de linho igual, para a época dele, eu sei lá, 1 libra, talvez menos que isso, que 1 libra valia muito, ou para os termos de hoje, sei lá, 50 reais. Não, mas é um casaco. Estou igualando duas mercadorias. O que está acontecendo aqui é que o valor de uso do casaco, ou casaco materialmente considerado, fisicamente considerado, ele está expressando o valor das 20 varas de linho, tá? Veja que o grande problema que nós tínhamos nessa forma é que, sendo o tempo de trabalho ou o valor da mercadoria algo interno, e da outra mercadoria 2 o valor também é algo interno, eu não posso que duas coisas internas
seja comparada uma com a outra, né? Uma coisa interna expressar outra coisa interna, só se for para uma operação espiritual, tá? Porque como a coisa é interna, como eu olho para a mercadoria COP e não vejo trabalho nenhum, olha o valor de uso da mercadoria. Eu vejo o seu valor de uso, que o copo serve para beber água, feito de louça, que tem aqui, né, escrito orientação marxista. Ou no máximo, no mercado, eu vejo o seu preço expresso em outra mercadoria, na mercadoria dinheiro. Mas eu não vejo trabalho, não tem como uma coisa interna ser comparada com uma coisa interna, só se for por uma operação mística. Ora, uma coisa interna, gente, só pode ser expressa, né, por uma coisa externa. Então, o dinheiro, R$10, é algo externo, é algo que eu vejo, né? É algo palpável. Estou sem minha carteira aqui para pegar os R$10. Ou a forma equivalente que Marx está usando aqui, o casaco. Então, a forma externa do casaco, ou seja, o casaco materialmente considerado, fisicamente considerado, o casaco do ponto de vista sensível, está expressando o valor de 20 varas de linho. E veja, mas e se não for então 20 varas de linho, né? For 40 varas de linho. Se for 40 varas de linho, eu vou precisar de 2 casacos. Por quê? Porque o tempo de trabalho para produzir o casaco é social, é igual ao tempo de trabalho para produzir 20 varas de linho? Não! O casaco aqui é forma equivalente. E a forma equivalente, a sua forma material, a sua forma sensível, é usado para expressar o valor interno da mercadoria. Eu sei que é 2 casacos, não por causa do tempo de trabalho que contém o casaco. Isso aqui está fora da relação, tá? Eu sei que é 2 casacos porque, como ficou talvez padronizado, que um casaco expressa 20 varas de linho, se eu dobrar a quantidade de 20 varas de linho, eu vou ter que dobrar a quantidade de casaco, né? Por outro lado, se não for 20, se for 10, e aí vocês vão ver por que o casaco é tão inadequado para ser essa mercadoria forma equivalente. Aí eu ia precisar de ser meio casaco, né? 0,5, né? Meio, vamos botar escrito aqui, meio casaco, né? E evidentemente que meio casaco não vale... Você já viu porque que o casaco não é muito adequado, ele perde o seu valor de uso, né? Se rasgar o casaco no meio. Mas por isso que não vai ser o casaco que vai se consolidar na forma dinheiro, né? Mas o que está acontecendo aqui nessa forma, que é a forma correta, na forma simples de valor, na relação entre forma relativa e forma equivalente, é que nessa troca, o valor da mercadoria na forma relativa, ele é expresso pelo valor de uso da forma equivalente. Isso significa que essa mercadoria 1, ela continua cumprindo um papel na equação de troca, tanto o valor de uso quanto o valor. Por quê? Porque o valor de uso dela é o motivo que me faz comprá-la, tá? É aí que entra o valor subjetivo da turma lá. Então a mercadoria 1 na equação de troca, ela continua cumprindo um papel, tanto o valor de uso, que é o motivo pelo qual o comprador está adquirindo, né? E quanto o seu valor, que determina a sua magnitude, tá? Aí vamos voltar aqui, que determina a sua magnitude. Já na mercadoria 2, na forma equivalente, o valor não cumpre nenhum papel. Nenhum papel. É por isso que dinheiro pode ser casaco, nem tanto. Pode ser sal, pode ser gado, pode ser o ouro, pode ser a prata, pode ser papel ou pode ser um número no banco. Porque o papel do valor na troca de simples, na troca de mercadorias, o valor da forma equivalente é nenhum, tá? Ele vai ter indiretamente, que não está no nosso escopo aqui, que é nos custos de circulação, tá? Você imprimir dinheiro em ouro, sai muito mais caro que você imprimir em papel. Então isso é um custo de circulação. A forma equivalente, que é uma forma, né, que garante a circulação de mercadorias, ela tem um custo. E o que custa mais, ouro ou papel, né? Por que será que a circulação de mercadorias conduziu do ouro para o papel e agora do papel até para o número que está no computador e que vai aparecer quando você faz o débito automático no seu celular?
né? Aí vocês já podem ver a loucura daqueles caras, tipo aquele Humberto lá do Saia da Matrix, quando eles acham que Marx está fazendo uma análise baseada no padrão ouro. Não, meu, Marx é um cara que faz uma elaboração teórica que permite fundamentar o dinheiro sem depender de nenhum padrão ouro, tá? Mas então, observem que na troca de uma mercadoria por outra, então nós estamos analisando o valor de troca aqui. A mercadoria 2 é o valor de uso dela que expressa o valor da outra mercadoria. O valor de uso da mercadoria na forma relativa, é a razão pela qual ela está sendo comprada pelo comprador. Ela não determina a sua magnitude é o valor, que continua interno e é expresso no quê? Numa outra coisa, que é a forma material da forma equivalente, né? Então, que coisa é essa? No caso da forma equivalente casaco, é a coisa casaco. Então, um casaco expressa 20 varas de linho, tá? Então, se eu dobrar a quantidade de mercadorias aqui do outro lado, tiver não 20 varas de linho, tiver 40 varas de linho, que vai custar o dobro de tempo de trabalho socialmente necessário, isso vai se expressar como sendo esse dobro de trabalho socialmente necessário? Dobrando a forma material, a coisa forma equivalente, tá? Então, eu passo a ter 2 casacos expressando essa relação. Se eu pegar aqui ainda e passar aqui para 80 varas de linho, que vai ter, por sua vez, 4 vezes mais tempo de trabalho socialmente necessário do que 20 varas de linho, né? Isso vai se expressar em como? Trabalho vai aparecer na equação? Não, aparece casaco, que é a forma equivalente, que vai ser 4 casacos, né? É por isso que essa relação, ela embora atue, que essa relação interna da mercadoria, como tendo essa substância quantitativa que advém do tempo de trabalho socialmente necessário, ela vai sempre se expressar numa coisa externa, que é a coisa da forma equivalente, tá? Que é a coisa mercadoria na forma de equivalente, que é, no caso do exemplo aqui do Marx, a coisa casaco, ou se quisermos, a coisa prata, ou a coisa ouro, ou a coisa real, onde eu posso ter 10 células de 10 reais, uma célula que expressa 50 reais, 20 células, é na quantidade dessa coisa forma equivalente. Então eu passo a atribuir a essa coisa forma equivalente a propriedade de atribuir valor à mercadoria, e não a mercadoria como sendo em si mesma valor, tá? Então, vou pegar aqui para vocês verem por que dá essa confusão toda. Estamos aqui no Capital, tá? Estamos aqui o Capital de Marx, tá? Por que gera tanta confusão? E a maioria das pessoas não percebe que na troca de uma mercadoria pela outra, tá? O valor da forma equivalente não cumpre nenhum papel na equação de troca, tá? Cumpre o papel, como eu falei, nos custos de circulação, fica mais caro imprimir dinheiro em ouro, tá? Mas na equação de troca ela não cumpre nenhum papel. O valor aqui da mercadoria na forma equivalente, a sua forma material, ela vai expressar, tá? Ela vai expressar o valor da outra mercadoria. Então a outra mercadoria, o seu valor de uso continua tendo uma função para o comprador, e o seu valor é aquilo que é a sua magnitude. Só que esse seu valor continua oculto. Ele é expresso na forma material da forma equivalente, tá? Que por sua vez tem um valor que não tem papel nenhum na relação. Tá? Então não é verdade que na equação de troca, tá? Não é verdade que na equação de troca você tem uma mercadoria 1 e uma mercadoria 2. Mercadoria 1 é valor e valor de uso, a mercadoria 2 é valor e valor de uso. Beleza, isso tem. Só que nessa equação você não tem uma comparação do valor da mercadoria 1 pelo valor da mercadoria 2. Mas você tem a comparação, você tem o valor de uso da mercadoria 2, tá? Expressando o valor da outra. Então, esse valor de uso aqui vai expressar o valor da outra. Esse valor de uso aqui é a razão que faz com que o comprador a compre. E o valor da mercadoria 2 não cumpre nenhum papel. Por isso que a mercadoria na forma equivalente, que vai se desenvolver para a forma dinheiro, pode ser ouro, pode ser papel moeda, pode ser número em tela de computador, tá? Porque ele não cumpre nenhum papel na relação. E é porque eu tenho uma forma equivalente, tá? Uma forma equivalente que o seu valor de uso expressa o valor da outra mercadoria, que o valor não cumpre nenhum papel. Então a forma equivalente, ela simplesmente vai ser uma mercadoria que vai se desenvolver para o dinheiro, tá? Para o dinheiro, cujo seu papel é simplesmente tomar na superficialidade das
trocas maleável à relação de uma mercadoria com a outra. Então, eu posso pegar uma forma equivalente qualquer, vamos supor aqui ouro, né? Eu tenho aqui 1 quilo de ouro. Eu posso dividir isso aqui em meio quilo de ouro, em 100 gramas de ouro, em 1 grama de ouro. Eu posso multiplicar em 1 quilo, em 2 quilos, em 3 quilos, em 4 quilos. Enfim, e posso dividir isso aí de forma a que essa materialidade expresse as múltiplas proporções do valor que tem do outro lado. Ou da forma mais adequada, eu posso ter R$1. Materialmente, na forma equivalente, eu posso ter R$2. Eu posso ter R$10. Né? Impressa em uma nota de R$10, eu posso ter 10, 15, 20, 100 notas, ou seja, eu tenho todas as proporções possíveis da forma material da forma equivalente, tá? Que pode expressar as múltiplas proporções que estão do outro lado enquanto forma relativa. É difícil, né, gente? Mas é assim que acontece na realidade, não é culpa de Marx. Vamos lá, vou pegar aqui no livro para vocês verem a confusão. Por que surge a confusão? Vamos aqui com capital. O item a forma de valor, tá? Marx fala da forma equivalente da forma relativa, ele mostra aqui os dois polos, a forma simples do valor, individual ou ocasional. Ele vai mostrar que um lado atua como relativa e outro como equivalente. Por que surge toda essa confusão? Surge toda essa confusão porque pelo seguinte, porque Marx vai primeiro, logo após apresentar a questão, analisar a forma relativa. A análise da forma relativa do valor. Então está aqui, né? Ele vai analisar primeiro a forma relativa do valor e deixar a equivalente entre parênteses. E ele continua comparando 20 varas de linha com um casaco, tá? Então ele vai analisar a forma relativa, ele vai falar da determinação qualitativa da forma relativa, ou a determinidade, e a sua forma quantitativa. Quando ele analisa a forma quantitativa da forma relativa, ó, a determinidade quantitativa da forma de valor relativa. Ele vai comparar 20 varas de linha com um casaco, segundo a quantidade de trabalho que eles contêm, que às vezes você pode aumentar em tempo de trabalho socialmente necessário. Um pode se tornar mais barato porque você evoluiu as forças produtivas, mas não quer dizer que a sua expressão de valor vai refletir que ficou mais barato, porque a outra pode evoluir mais ainda. Não vou entrar aqui nos detalhes, ele vai entrar em tudo. Só que aqui ele não está discutindo a especificidade da forma equivalente. Quando ele analisa a forma equivalente aqui, ó, olha o que ele vai dizer. Mas quando o tipo de mercadoria casaco assume na expressão de valor o lugar de equivalente, sua grandeza de valor não obtém nenhuma expressão como grandeza de valor. Tá? Nenhuma. Na equação de valor, ela figura antes como quantidade determinada de uma coisa. Vamos voltar aqui então para entender isso. Então eu tenho aqui mercadoria 1 e 2, forma relativa e equivalente, a 2 expressando o valor da 1. Né? O papel do valor do casaco, tá? Do valor do casaco, que é a forma equivalente, que o tempo que foi necessário para fazer o casaco, não cumpre nenhum papel na expressão de valor da mercadoria. O que expressa o valor de 20 varas de linho é a coisa material casaco, um casaco. 2 casacos expressa então o dobro do valor contido nas varas de linho. 4 casacos expressa 4 vezes mais, tá? Então, o que expressa o valor é a coisa forma equivalente. Então, na equação de valor, ela figura antes como quantidade determinada de uma coisa. Essa quantidade determinada de uma coisa, na forma equivalente, que expressa o valor de todas as outras. Isso permite, contraditoriamente, a equiparação entre todas as mercadorias naquela coisa forma equivalente, em frações ou quantidade daquela coisa forma equivalente, e permite assim que as mercadorias sejam, na sua universalidade, comparadas uma com a outra, e sendo assim mensuradas quanto a seu valor, né? Porque aí E essa mensuração contra seu valor ainda vai depender de outros aspectos que nós não vamos analisar aqui, né? O capitalista vai levar em conta os custos de produção e seu lucro médio. Só que o lucro médio e o custo de produção nada mais são do que frações de trabalho, né? Como a gente viu lá na mais-valia absoluta e relativa do custo de capital. E essas frações de trabalho ela vai ser imposta pela concorrência na medida que essas mercadorias todas se equiparam umas com as outras no mercado. Mas elas não se equiparam comparando os seus valores internos. Senão a gente ia ter que ter um místico
né, em cada troca de mercadoria. Você chega lá na padaria, né, com o seu dinheiro, com a outra mercadoria do outro lado, e aí no meio da transação, no balcão, ia ter que ter um místico que ia tentar sondar o interior das mercadorias para saber o quanto ela vale. Não, é possível saber porque a forma equivalente, o seu valor de uso é expressa. E o valor da mercadoria na forma relativa expressa o seu valor no valor de uso em frações daquela coisa, valor de uso da forma equivalente, né? Em proporções daquela coisa. 1 casaco, meio casacos, 4 casacos, 5 casacos, 10 casacos. Ou, né, 3 moedas de ouro, 1 moeda de ouro, 5 moedas de ouro, 10 moedas de ouro, 100 moedas de ouro. Ou, a forma equivalente no Brasil hoje, R$10, metade de R$10, o dobro de R$10. O que é R$10? É aquela forma física da forma equivalente, tá? Marx continua aqui, tá? Quem tem alguma dúvida, ele fala acima da forma relativa e ele diz aqui, ó, ao contrário, a forma equivalente de uma mercadoria não contém qualquer determinação quantitativa de valor. Então, o valor, né, aquele que é do tempo de trabalho abstrato, que medida em tempo de trabalho socialmente necessário, a forma equivalente não tem nenhuma determinação de valor, né? E a determinação quantitativa da forma equivalente é a sua determinação enquanto coisa, em quantos da coisa forma equivalente, ou em multiplicando a forma equivalente. Que quanto é esse? Meio casaco, 0,1 casaco, 4 casacos, 6 casacos, 10 casacos. A forma equivalente, ao pegar a sua forma valor de uso para expressar o valor de todas as outras, permite a equiparação entre todas as outras mercadorias e que assim o valor de todas as outras mercadorias se expressa em quê? Na coisa forma equivalente. Então eu vou falar só uma coisa para vocês para terminar aqui. Essas duas citações aqui, ó, que falam que a mercadoria casaco, né, assume na expressão de valor o lugar de equivalente. Sua grandeza de valor não obtém nenhuma expressão como grandeza de valor, e que, na verdade, a sua grandeza de valor da forma equivalente, enquanto coisa forma equivalente, né, então na equação de valor, ela figura antes como quantidade determinada de uma coisa, tá? E essa outra aqui, ó, ao contrário, a forma equivalente a uma mercadoria não contém qualquer determinação quantitativa de valor. Eu arriscaria dizer que são as duas citações mais importantes do capítulo 1 do Capital. E aquelas que encerram a principal descoberta de Marx nesse capítulo. Isso aqui praticamente não é citado por autor nenhum, tá? Eu vou dar só um exemplo aqui para vocês, tá? Já tem muito artigo sobre teoria do valor rondando aí pela internet, tá? Muito artigo, dos últimos 10 anos para cá. Tá fechado aqui o meu navegador, vamos abrir aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Se eu fizer uma pesquisa aqui, ó, deixa eu ver se não ficou, tá tudo certinho, vocês vão ver que tem um problema aqui. Aí, vocês vão ver que a única vez que aparece essa citação aqui são no próprio texto O Capital de Marx, tá? Pesquisando aqui no Google. Façam uma pesquisa na edição da Abril Cultural. Vocês podem achar uma ou outra pessoa que cita, tá? Esses trechos nunca são citados, porque as pessoas não entendem exatamente o que Marx está falando e pulam o negócio e fingem que não viu, tá? Veja que todas as citações que tem aqui, ó, elas são simplesmente cursos. A gente vê aqui, ó, Scribd, compilados de trechos do Capital, onde esse trecho está aí presente, tá? Isso aqui, por exemplo, é uma coletânea de sociologia que tem trechos dos autores. Aí o cara pegou o trecho grande lá do Capital de Marx e mostrou. Mas trabalhos que citem, comentem essas citações de Marx, de que o valor não cumpre nenhuma função na forma equivalente, na equação de troca, não tem explicação em nenhum lugar, não tem nenhum artigo que cita, nenhum, tá? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui. Se você escolher qualquer outro trecho clássico aí do capítulo 1, vocês vão ver que você vai ter aqui dezenas e dezenas de citação de artigos que explicam, comentam e tudo mais. Ou seja, a galera explica, passa pelo volume aí, fazem artigos sobre teoria do valor de Marx e não comentam o principal resultado de Marx na sua teoria do valor, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro. Eu sei que não é simples de entender, mas a questão toda é que, então, na equação de troca, resumindo aqui, na forma relativa, quando ela é trocada pela forma equivalente, tá? Você compara o valor da forma relativa com o valor de uso
Aí você pode perguntar como comparar uma quantidade, né, o valor que qualitativamente é uma quantidade, com o valor de uso que quantitativamente não pode ser comensurado em termo quantitativo internamente. Simples, em frações do valor de uso, né? Então vai ser aqui 2 valor desse mês, 2 valores de uso, né? 3 desses valores de uso, 4 desses valores de uso, meio desse valor de uso, 0,1 desse valor de uso, em quantos da coisa valor de uso que está atuando o papel de forma equivalente. E o valor aqui cumpre qual papel? Nenhum. Tá bom? Não se esqueçam disso, tá? E aí está o segredo de todas as mistificações da sociedade capitalista. Todas. Lenin vai dizer, quando comentando esse trecho, quando ele está fazendo seus estudos de Hegel, que na forma simples de valor, essa forma relativa e forma equivalente, está contida na sua forma não desenvolvida, todas as demais contradições da sociedade capitalista, tá? Porque a gente, ao trocar mercadorias, a gente expressa o valor de tudo que é produzido na sociedade na coisa valor de uso, em frações da coisa valor de uso, na forma equivalente ou da forma dinheiro, em frações da forma dinheiro. E a gente não vê o conteúdo daquele processo social, mas só a sua superfície, do qual adora os neoclássicos, essas coisas todas que navegam nessa superfície. A forma equivalente, ao expressar em quantidades que são quantos da coisa forma equivalente, a forma de valor das outras coisas, ela faz parecer que a forma valor das outras coisas é o próprio valor de uso da forma equivalente, ou seja, o próprio dinheiro, é a própria coisa dinheiro, tá? E o processo social é assim. E com isso as relações sociais de exploração, de dominação, a luta entre as classes sociais que expressa essa relação, ela fica apagada na superfície da relação de troca da sociedade capitalista. Então, fica um vídeo aí para vocês, terminando o ano, antes de eu entrar para minhas férias, talvez eu grave mais alguns aí para ser programados, para ser publicados enquanto eu estiver de férias, vai ser uma surpresa. Fica um tema espinhoso, mas se vocês prestarem atenção, vocês vão ver a importância disso. Nisso que eu acabei de apresentar aqui, nesse momento, tá? O segredo de todas as mistificações da sociedade capitalista, todas que vão vir depois, da exploração do trabalhador e tudo mais. E isso que eu expliquei nesse vídeo de hoje, 99% dos escritos sobre o Capital de Marx passam batido, né? E reduzem Marx a economia política clássica, uma vertente, uma visãozinha um pouquinho mais sofisticada da própria economia política clássica. Está aqui no fato de que a forma equivalente atua como coisa-valor de uso que expressa o valor das outras, o segredo pelo qual o valor interno de uma mercadoria pode atuar por meio de um outro exterior, externo, palpável, sensível, a coisa dinheiro. Que pena quando eu trouxe uma nota para cá, para esfregar aqui assim, tá? E a gente cristalize nessa coisa dinheiro todas as relações sociais que essa coisa dinheiro na forma de sociedade capitalista apenas expressa. No socialismo, gente, a questão toda é o seguinte, é que tudo vai ser posto diretamente como ela é, tá? E nesse sentido os trabalhadores vão debater diretamente o esforço que é necessário para fazer as coisas, o tempo que eles gastam para fazê-la, com isso saber definir de fato as suas prioridades, né? Vai valer a pena trabalhar X horas por dia para a gente ter acesso a mais recursos, a mais produtos? Ou vale a pena dividir o trabalho da sociedade maior em qual tipo de necessidade? O que a gente vai querer dedicar mais esforço, mais energia, mais cérebro, mais pesquisa, né? Os organismos feitos pelos próprios trabalhadores, baseado em eleição, não eleição para eleger deputado, presidente, não sei o quê, mas organizado a partir dos locais de trabalho, discutindo diretamente os rumos da sociedade a partir do esforço que a própria sociedade dedica para fazer aquelas coisas. No capitalismo não, nós cristalizamos tudo isso no dinheiro. E depois queremos explicar toda a sociedade pelo dinheiro, que somente expressa toda essa massa de energia, de sangue, de suor, de cérebro, de esforço, de criatividade e também de incompetência, tá? Tudo isso é mensurado de uma forma palpável do corpo, do valor de uso da forma equivalente que camufla todas as outras relações. Fico por aqui. Espero que possa ter dado para entender esse aspecto. Lembrando que os processos sociais
que medindo todas as coisas na sociedade pela forma palpável, corpórea do valor de uso, forma equivalente dinheiro, né? Aí a forma, como no interior de cada empresa as pessoas vão mensurar aquela quantidade de trabalho na forma dinheiro, também vai se dar de forma ofuscante, com custos de produção e lucro. Mas aí é tema para os livros 3 do Capital, quando o nosso custo do capital chegar lá. Então, gente, eu já tinha terminado a gravação aqui, resolvi fazer uma inserção que eu acho fundamental. Então é o seguinte, esse papo de que preço é uma coisa, regulado pela oferta e demanda, e que o valor é outra, regulado pelo trabalho, é uma asneira, é uma bobagem gigante, espalhafatosa, tá? A principal característica da teoria do valor de Marx é que o valor de uma mercadoria na forma relativa é expresso em um preço. E o que é esse preço no final das contas, né? O que é esse preço, senão o quantum da coisa mercadoria na forma equivalente, da forma dinheiro, né? A denominação monetária do valor, como Marx vai falar. O preço é parte interna da teoria do valor de Marx. Ainda que sim, isso seja verdade, nem todos os aspectos que vão interferir quantitativamente no preço, que é aquilo que expressa o valor da outra mercadoria, que não é o próprio preço, o valor no sentido da substância, né, das mercadorias, mas essa substância, valor das mercadorias só pode se expressar em outra mercadoria na forma equivalente, né, que é o preço. O que é o preço no final das contas, né? É a denominação monetária da coisa, forma equivalente. Quando eu falo ali R$50, eu estou me referindo, eu estou precificando a mercadoria e estou referindo que ela vale, sei lá, por exemplo, 10 unidades de R$10, ou 50 de 1, ou 25 de 2, da nota física de R$10, ou de 2, ou de 50, qualquer uma que eu tomo como referência, que vai expressar o valor da outra mercadoria, né? Então, o preço é parte interna da teoria do valor de Marx, né? Parte interna, ainda que nem todos os elementos que vão alterar, que vão interferir no preço, que é medido como frações da coisa forma equivalente, que é precificado, nem todos os elementos que vão interferir nele vão estar dados no nível de abstração do capítulo 1 do Capital, e não mesmo. Na verdade, as condições todas de determinação do preço vão se desenvolver ao longo do livro e vão se determinar mesmo lá no livro 3, tá? Então resolvi fazer essa inserção no vídeo aqui que eu considero bastante importante, e mostrar aqui para vocês rapidinho uma outra coisa. Isso aqui é do livro lá, Marx e a Filosofia, né? Vou até jogar isso aqui para cá, esse aqui é o editor que eu uso para escrever, tá? Vou mostrar aqui para vocês, eu até escrevi a parte relativa a isso aqui. Só mostrar 2 trechinhos aqui que pode auxiliar aí na compreensão de tudo que foi dito antes, tá? Então, eu defino aqui, eu falo, olha, as 2 últimas passagens citadas, que são aquelas que eu li, que consideramos as mais importantes de todo o capítulo 1º do Capital, vou até aumentar um pouquinho aqui a fonte, raríssimas vezes são mencionadas pelos comentadores, dando conta de como a obra principal de Marx é apropriada até os nossos dias, tá? A grande maioria dos autores, apesar de explicitarem que é o valor de uso da forma equivalente que expressa o valor da forma relativa, comumente não explicam que o valor da mercadoria na forma equivalente não cumpre nenhum papel na equação de troca, nenhum, tá? E na verdade é a própria mercadoria, né, na sua corporalidade física enquanto valor de uso, que vai expressar a outra mercadoria. O que faz o preço? Nada mais, nada menos do que quantificar, né, essa coisa, mercadoria, na forma equivalente, na forma dinheiro. Que a forma equivalente, a gente viu na análise do capítulo 1, vai se desenvolver para a forma dinheiro. E 2, que quase ninguém explica. A determinação quantitativa da mercadoria na forma equivalente se dá na forma direta da mercadoria enquanto coisa, em frações e quantidade da coisa, mercadoria equivalente. 1 casaco, 2 casacos, 5 casacos, que vai expressar a proporção em que vai variar o valor da outra mercadoria. Não revela o que a outra mercadoria é, o que permite a quantidade da outra mercadoria, mas a quantifica, variando a própria quantidade da mercadoria na forma equivalente. Essa é a grande descoberta do Marx no livro 1, no capítulo 1 do livro 1 do Capital, e dessa descoberta que vai se desdobrar as outras, tá? Então, é isso, tá joia, gente? Então,
vou entrar aí de férias, como já falei, passar uns 20 dias. Não esqueçam de compartilhar os vídeos lá do Facebook. Eu vou fazer a seleção aí dos melhores para a gente fazer uma ofensiva de compartilhamento nesses próximos 20 dias, enquanto eu vou estar de férias, renovando as minhas energias, inclusive, até para aumentar a periodicidade e novos formatos de vídeos que vão entrar aqui no canal, inclusive com lives periódicas, tá bom? Então agradeço muito a todos que têm apoiado o canal até aqui, um grande abraço, até o próximo ano, que já está batendo a porta.